Olá, você que nos acompanha aqui no canal do Política por Elas. Hoje, eu e Regiane Negreiros vamos conversar com a senadora paraibana Daniela Ribeiro. A gente vai falar um pouquinho sobre o mandato da senadora, sobre eleições 2022, porque elas estão aí, já batendo a porta, e muito mais. Então, chegou a hora de começar esse bate-papo. Senadora, a gente começa falando um pouquinho da sua atuação hoje no Senado Federal, né? Um pouquinho das principais pautas apresentadas e acompanhadas pela senhora nesse seu primeiro mandato como senadora. Então, primeiro eu queria dizer da minha alegria e satisfação de estar aqui com vocês no Política por Elas. Admiro demais vocês. Então, assim, eu queria parabenizar vocês pela política, pela forma que vocês fazem, inclusive séria, né, de atuação. E essa oportunidade de estarmos nós três aqui falando dos nossos desafios, né, no dia a dia. E esse é um dos desafios, dentro da política, né, estar no dia a dia. Primeiro, como líder do meu partido, né, no Senado Federal, tendo pautas assim, importantíssimas durante desde a minha entrada no Senado Federal, né, que foi 2019, e particularmente nós tivemos, a partir de 2020, lamentavelmente, essa questão da Covid, né, foi quando veio a pandemia. E quando veio a pandemia, nós tivemos as nossas pautas completamente voltadas para a questão da pandemia. Além de trazer emendas para todos os municípios do nosso estado, municípios da Paraíba, né, nós tivemos também o cuidado de trabalhar muito para a área de saúde e da economia, a exemplo do próprio auxílio emergencial, a exemplo da própria questão do PRONAMP. Fui relatora do projeto muito importante esse ano que se chama o PES, que é o Programa Emergencial para os Setores de Eventos, que foram os primeiros a parar e os últimos a voltar, porque eles vivem de aglomeração. Então, não são só eventos, vamos dizer, são shows, esse povo ganha muito dinheiro, são artistas assim, não. São eventos como casamentos, como 15 anos, como eventos corporativos, eventos sociais, e isso tudo gerou muita quebradeira, né? Muita gente não aguentou, não suportou, e o governo não tinha nenhum programa específico para esse setor. E nós trabalhamos juntos, eu como relatora, graças a Deus fizemos muitos avanços nesse projeto, nesse programa, e o governo ainda vetou parcialmente o projeto, e nós, por fora, ainda com algumas outras lutas com pessoas, né, dos segmentos, conseguimos ainda, e estamos ainda conseguindo ampliar o leque do que chama o PES. A exemplo de você imaginar que a gente conseguiu que o PRONAMP, que é um programa para o micro e pequeno empresário, que não quer emprestar dinheiro para quem não tem nenhuma expectativa de, vamos dizer, de ganho, como é o caso dessas pessoas, nós conseguimos uma faixa de valor, de percentual, garantindo que seja somente para o PES. Então, é um exemplo. Nós conseguimos fazer, através de um projeto meu, nós conseguimos o adiamento do Enem, por exemplo, lá no início da pandemia, também foi projeto meu. Nós conseguimos, apoiei e votei todos os empréstimos que foram pedidos pelo governo do estado da Paraíba, demonstrando que qualquer diferença político-partidária não me interessa, desde que a gente faça com que os paraibanos e paraibanas possam ter ganhos efetivos. Então, estou dando assim, alguns exemplos assim, que é corrido, então eu tenho que dar alguns exemplos aqui, né, com relação a essas questões. E assim, esse ano nós tivemos um ganho muito importante, que foi a liderança da bancada feminina, né, que através do compromisso do presidente Rodrigo Pacheco, ele nos deu essa cadeira, né, dentro da liderança. Eu sou líder passivo, mas agora nós temos uma líder e ficou muito mais unida, para vocês entenderem o quanto é importante.
nós ficamos muito mais unidas a partir de agora, né, da criação da bancada feminina, dentro dos projetos que são projetos de apoio às mulheres. Então, são os projetos que nós escolhemos como mulheres para ter o apoio. E aí nós nos unimos e levamos para o presidente, e o presidente vai e nos apoia nesse projeto para colocar em pauta. Um exemplo que eu vou dar para vocês é um exemplo simples. Um projeto é simples e, ao mesmo tempo, importante. Um projeto de minha autoria, onde todo mundo sabe que quando pai e mãe se divorcia, os documentos do filho ele fica com o nome do pai e da mãe, aliás, o nome da mãe permanece com o nome do pai, né? O nome completo, ou seja, o nome de casada. Né? E isso traz um transtorno muito grande. Muitas vezes, para você tirar um documento de viagem, às vezes você vai viajar, isso traz dificuldades, até inclusive com relação ao filho, né? Para você provar que, porque o nome dele é assim aqui e na sua, né? E aqui tá dessa outra forma, o seu tá de outra forma, né? Aliás, o seu nome. Então, nós conseguimos aprovar esse projeto, onde imediatamente, através do próprio cartório, ele encaminha para todos os outros locais necessários, já faz o encaminhamento, modificando o nome da mãe para o nome de solteira, também dentro da questão do documento dos filhos. Recentemente, houve aqui uma reunião da oposição, do qual a senadora não participou, e disse que esse não era o momento de falar sobre isso agora, sobre eleições, enfim, porque a gente está vivendo um momento muito difícil, que é o momento da pandemia. Estamos perdendo vidas e ainda com uma economia patinando, muito desemprego, enfim. E por conta desse seu posicionamento, a senhora sofreu violência política, né? Foi atacada na condição de mulher, desqualificada enquanto parlamentar. E aí, antes da nossa conversa, eu tive a curiosidade de fazer uma pesquisa sobre violência política de gênero, e os números assustam, porque a gente tem apenas 13% de todos os cargos eletivos nas esferas municipal, estadual e federal sendo ocupados por mulheres. E das mulheres que ocupam algum cargo eletivo, me chamou muita atenção, né, que do total das mulheres em espaços políticos, 82% disseram que sofreram violência psicológica, 45% algum tipo de ameaça, 25% violência física e 40% afirmaram que essa violência atrapalha a agenda legislativa. Com base nos ataques sofridos, né, pela senhora, houve manifestação da senadora Simone Tebet, inclusive, e aí vocês estão também se organizando para apresentar um projeto que criminaliza a violência, né, política de gênero. Explica um pouquinho isso para a gente. Então, você viu o que é interessante, porque quando você começou a fazer a introdução para fazer essa pergunta, você colocou muito bem quando você falou da unidade, da união, né, da famosa sororidade, que muitas vezes ela não acontece. Mas quando ela acontece, o quanto ela mobiliza e o quanto ela transforma. E assim foi no caso nosso das reuniões que a gente tem, reuniões da bancada feminina, né, da liderança da bancada feminina, e nós nos unimos em torno de uma questão. Por exemplo, essa questão, eu sou grata, aqui aproveitando mais uma vez, agradeci aquelas deputadas, e não só as deputadas, como também a própria secretária da Mulher, né, Lídia Moura, todas aquelas que se colocaram, né, em minha defesa, e decidi não responder, porque, enfim, eu não vou dizer por que, senão eu estou respondendo. Então, decidi não responder, porque a melhor resposta é justamente aquela onde as minhas colegas decidiram por elas, né? Eu contei, eu passei o ocorrido, porque eu acho que não sou eu só, Daniela. Quando Daniela recebe esse tipo de
de ofensa, eu fico imaginando aquelas outras que não são senadoras, que não têm a condição que eu tenho de vamos dizer, me colocar em minha própria defesa, que se eu quisesse me colocar, teria colocado, mas acontece que é uma questão de, vamos dizer, você olhar e dizer, bom, essa pessoa não merece, e aí você não toca no assunto. Mas, enquanto isso, você tem que preparar o campo para aquelas que precisam, porque em algum outro momento eu posso precisar, e também eu posso precisar também. Vai que um presidente do Senado, vai que um colega do Senado, vai que alguém, né, cometa esse tipo de violência, né, comigo ou com nossos colegas, com minhas colegas, enfim. Aí você vai para o âmbito geral. E aí, imediatamente, a senadora Simone Tebet, que é a nossa líder, né, da bancada feminina, ela se colocou, entrou aqui na imprensa paraibana, se colocando, né, em defesa, né, do meu nome, da minha, né, em defesa das mulheres, e fez um pedido ao presidente, com o qual eu estava junto, né, a gente se falamos juntos, para que a gente pudesse retirar um projeto, colocar agora para frente um projeto que já passou pela Câmara e agora já está no Senado, para a gente relatar e votar esse projeto que trata exatamente da violência política de gênero. E isso aí, ele é muito amplo, porque ele diz, não é somente, fez isso, aí vai ter uma multinha. Não. Dependendo da gravidade do fato, né, você tem penas mais duras. Isso aí para que se aprenda que mulher você tem que respeitar como qualquer outro, como um colega, que você tem que respeitar também, seja homem, seja mulher. E mulher mais ainda, no sentido de que você não pode chegar e desqualificar por ser mulher. Ela é mulher, eu vou desqualificá-la porque ela é uma mulher. Então, nesse sentido, a minha própria história, a história que cada um de nós fizemos na nossa vida, né? Seja na vida pública, seja vocês aí no segmento de jornalismo, não é uma história onde a gente de uma hora para outra apareceu, chegou e surgiu. Não é assim que funciona. Então, isso tem que ser respeitado, e se fosse também, chegou e brilhou, como alguém que chegou e brilhou, eu tenho que ser respeitado também. Então, isso, na verdade, esse projeto vai servir para pessoas desse tipo, né, com essa cabeça, com esse mundo, que vai ter que aprender a respeitar, querendo ou não, através de uma lei. Tem algum prazo para que esse projeto seja realmente apresentado, para que se discuta? Porque essa, de fato, é uma discussão que não envolve só mulheres, não é uma discussão do campo feminino, né? Na próxima semana, no mais tardar, nós teremos um esforço concentrado. Então, no mais tardar, semana que vem, nós teremos a entrada desse projeto para punir, né, quem fizer qualquer tipo de violência política de gênero. Como é que a senhora vê hoje a abertura, porque a gente sabe que o parlamento é feito em maioria por homens, né? Como é que é hoje a abertura, o acolhimento às pautas femininas pelos parlamentares homens? Eles são extremamente companheiros. Os colegas graças a Deus, assim, a gente não tem nenhum tipo desse problema que a gente tem aqui na Paraíba, de pessoas que não têm essa qualificação. A gente lá, nós temos o apoio dos colegas que nos dão, inclusive quando você conta e se você passa, né, o determinado projeto, os projetos que são colocados da bancada feminina, todos são apoiados, inclusive tem projetos feitos, né, que autores são os homens e que eles pedem para que a gente relate, e eu acho isso muito legal. O PES que eu citei para vocês, do setor de eventos, eu tive muitos apoios dos colegas que me ligavam, dizendo que estava à disposição se eu precisasse de ajuda, porque era bem complexo, né, bem amplo. Então, assim, a gente tem, graças a Deus, uma excelente relação, tem uma excelente relação com todos os colegas. Isso não significa dizer que nem sempre você vota na mesma pauta, obviamente, né? Você pode ter um posicionamento contrário, mas o respeito, ele prevalece. Isso nunca tive, e aqui posso dizer, nunca tive nenhum tipo de problema com algum colega sobre questão de violência
política de gênero. E só colocando aqui um outro posicionamento, e agora eu vou colocar um posicionamento meu, acredito, de Rejane e do Político por Elas, né, em relação ao tratamento da própria imprensa. Uma das buscas que a gente fez, né, a respeito das últimas matérias que tinham saído, e um dos blogs aqui do estado da Paraíba colocava a senadora como uma dublê de senadora. E aí a gente quer aqui colocar o nosso repúdio a esse tipo de tratamento, né, esse tipo de posicionamento da imprensa, que foi um blog feito por um homem, mas que é muito triste ver esse tipo de ataque, né, porque a gente sabe que se fosse um senador homem, um político, né, homem, talvez esse tratamento não fosse o mesmo, né, por parte da imprensa. A senhora também sente isso? Com toda certeza, Ju, e esse tipo de ataque, ele vem a calhar também na questão da violência política de gênero, que nem sempre é político, de político para político, né? A forma que você se refere, você não precisa dizer determinadas palavras se você quer atacar todos nós, tanto a imprensa como eu, como parlamentar. Eu posso dizer, de alguma forma, falar com um colega, tentando atacá-lo, mas não preciso usar palavras que não façam bem a mim, na realidade, porque isso não vai me enaltecer, pelo contrário, né? Mas cada um dá o que tem, e aí a gente observa, como vocês mesmos estão aí observaram. Eu agradeço demais por essa solidariedade. A gente sabe que tem abaixa a política no nível baixo, a gente sabe disso, na imprensa também não é diferente. Mas isso aí, tudo isso passa, sabe? O que eu vejo é isso, é que na vida a gente tem que passar fazendo bem, porque a gente vai receber no futuro. E quem quiser fazer o mal, fica para também, infelizmente, é a lei da semeadura, né? Infelizmente não, felizmente, é assim que a gente vive. Pois é, interessante isso, né, senadora? Porque o jornalismo político, né, que traz análise, interpretação, uma leitura mais crítica, ele não precisa, né, de descredenciar o outro. Eu acho que a gente tem que realmente partir para o avanço de ideias. E o Político por Elas tem essa veia de tentar sempre aprofundar, refletir, trazer questionamentos espinhosos muitas vezes, não vai agradar ou vai desagradar algumas ou muitas vezes, mas sempre com muito respeito ao outro, porque a gente acredita nisso. No respeito humano, isso é fundamental. E a Mas aí crítica, ela é muito, Regiane, a crítica ela é muito importante. Quem trabalha comigo sabe que ao meu lado, sabe que eu não gosto. Tem uma coisa que eu detesto, é um bajulador. Quem trabalha comigo sabe disso. Então, porque aquele que bajula arma uma rede aos nossos pés. Então, eu não gosto de bajulador. Da mesma forma, tipo, como você disse, a crítica, ela sendo respeitosa, eu acho que ela é muito, ela enriquece muito. Inclusive, a nossa conduta política, nosso dia a dia, você tem que parar e pensar: será que eu estou fazendo assim mesmo? Será que eu não estou olhando dessa forma? Não tô vendo isso ou aquilo? Então, ela é fundamental. Agora, quando ela é respeitosa. A gente estava falando inicialmente na questão da oposição, e a oposição anda se mexendo, se articulando. Onde estará o PP? Então, Rejane, nacionalmente, esses dias, na realidade, faz três semanas que eu não estou em Brasília, estou aqui na Paraíba, participando das sessões remotamente, e não tenho conversado, né? Geralmente é muito diferente você conversar pessoalmente com o meu presidente, por exemplo, presidente do partido, e tá discutindo, né, sobre o que é que está pensando, o que é que está imaginando. Semana que vem eu estarei em Brasília, e vai ser um esforço concentrado, como eu falei. Então a gente vai conversar sobre esses e outros temas. Então, assim, hoje eu não sei te dizer como é que está o clima com relação a essa questão de definição sobre um candidato de centro, o que é que, o que é que ele está pensando, né? E, mesmo assim, é um partido que tem muitos parlamentares, mais de 40 parlamentares, então que é um partido grande, né, forte, e que uma decisão não se toma pela decisão apenas do presidente, mas tem que ouvir os parlamentares. Então, dentro desse contexto, obviamente que deve haver a reunião, e com toda certeza, isso tudo mais à frente, eu acredito que ainda mais um pouco à frente.
Aqui na Paraíba, a forma que nós discutimos e entendemos é que não está cabendo ainda discussão, e foi isso que eu falei, inclusive, com relação ao encontro das oposições, não está cabendo ainda discussões sobre as definições ou sobre as candidaturas para o ano que vem. E isso de forma muito clara, porque vários municípios ainda do estado da Paraíba, inclusive Campina Grande, ainda está, né, lutando ainda na questão lutando, que eu estou dizendo, trabalhando em cima da questão da imunização, né? João Pessoa também teve um avanço, mas também ainda lutando ainda na imunização. Os outros municípios grandes, sim, é verdade, nós tivemos grandes avanços com relação à conquista de municípios importantes, a exemplo de Cajazeiras, Santa Rita, a exemplo de... Aí, se vamos para... A gente vai para Esperança, aí a gente vai para vários outros municípios que nós tivemos a vitória, a própria João Pessoa, né, a capital, aqui João Pessoa, Campina Grande, a vice-prefeitura, enfim, foram vários municípios. Mas se a gente começa a discutir essa questão agora, a gente deixa de olhar para aquilo que nesse momento realmente importa, né, para o nosso país, que é a gente sair dessa visão, né, não é visão, é a realidade de que nós, brasileiros, ainda estamos muito, muito atrás de conseguir o que a gente deseja. Hoje nós temos 100 milhões de pessoas imunizadas, quando deveríamos ter 250 milhões. Então, temos um atraso muito grande ainda com relação a isso. Os outros países, e aí eu falo porque eu conheço e me comunico com pessoas de outros países, estão bem adiantados, e aí a gente e tem um olhar para a gente, para nós, para o nosso país, de que a gente, vamos dizer, como se fosse um peixinho, vamos dizer, um patinho feio ainda. Por quê? Porque a gente não conseguiu, lamentavelmente, né, acelerar as coisas, fazer as coisas em tempo hábil, e, lamentavelmente, com um número de mortes muito grande, e aqui quero assim, dizer da minha tristeza por cada familiar, cada pessoa que morreu, que aí significa dizer que representa uma família, né? Às vezes mais de uma dentro da mesma casa, né? E por isso mesmo que nós temos a obrigação de lutar ainda mais pelas vacinas, lutar ainda mais pelas conquistas merecidamente com relação a essa questão, né, contra o vírus. E, além disso, as pessoas estão passando fome, nós precisamos cuidar disso, isso tem que ser prioridade. Então, se a gente fica parado discutindo, vai sentar, vai conversar, vamos discutir aqui na Paraíba sobre a eleição do ano que vem ainda, aí eu acho que é perverso. Então, nesse sentido, a gente já definiu em conversar um pouco mais à frente. Senadora, falando, né, sobre esse tema vacinação, Covid, né, a gente não pode deixar de lado CPI da Covid, né? Como é que a senhora viu essas novas denúncias, né, de superfaturamento, corrupção, a possibilidade de superfaturamento diante da compra de vacinas aqui para o Brasil? E emendando a pergunta, por que a senhora não assinou a prorrogação da CPI? Senadora, e aproveitando a pergunta da Ju, né, toda essa questão dessa investigação acabou caindo em cima também da denúncia envolvendo Ricardo Barros, que é do Partido Progressista. Então, eu queria também que a senhora trouxesse essa leitura para a gente. Eu vou começar do fim para o início, tá? Eu fiz a opção de estar na comissão da Covid, certo? De acompanhamento da Covid. Por que a opção? Porque é impossível você estar em vários lugares ao mesmo tempo. E você está participando de uma coisa, de outra, dentro desse contexto. Então, eu fiz a minha opção em estar na comissão de acompanhamento da Covid, onde você tem no dia a dia, onde você trabalha no dia a dia, vendo o que é que tem para hoje, o que é que tem para amanhã. Essa foi minha opção. No entanto, o trabalho da comissão da CPI da Covid, ele tem tido e está tendo, né, desdobramentos que ninguém imaginava, né, como essas últimas denúncias, inclusive. Eu recebi a notícia de que o deputado Ricardo Barros
quer ir à CPI. O líder do governo fez esse anúncio de que ele gostaria de estar na CPI para fazer os esclarecimentos que ele quer fazer. Então, eu sou daquelas que não, apesar, como você disse muito bem, Rejane, tem os indícios, então, apesar de estar tudo isso aí como os indícios, né, a gente torce muito para que não seja verdade, apesar de ter muitos indícios, né, é a realidade. E por que torce para não ser verdade? Torce para não ser verdade para que nosso país não seja, mais uma vez, um exemplo, né, de corrupção. Isso é o que a gente não deseja. Então, vamos lá. Nesse sentido, Ricardo Barros quer ir para a comissão para falar na comissão, então acho que seria interessante a gente ouvi-lo antes da gente tirar as nossas impressões. E com relação à comissão da Covid, é isso, eu não assinei por isso, nesse sentido, estou nessa outra comissão. Na outra comissão, eu também sugiro, inclusive, a vocês, se puderem acompanhar, ela é muito importante. Eu tive, para vocês terem ideia da importância, isso foi por causa da outra comissão que eu consegui a vacinação das grávidas e puérperas, porque eu coloquei lá na comissão que era um ponto que todo mundo estava tendo muitas provas de que várias mulheres e crianças estavam pegando Covid. E várias mulheres morrendo de Covid e deixando crianças órfãs. Então, eu fiz houve uma audiência pública, onde eu participei juntamente com médicas e cientistas, e elas provando o quanto isso era verdade. E aí foi quando o próprio ministro, Marcelo Queiroga, me chamou lá no Ministério, e ele fez comigo uma gravação dizendo que a partir de agora iria, sim, vacinar as grávidas e puérperas. E tudo isso foi participação minha dentro da comissão da Covid, que agora passou também para as lactantes, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que se dividir. E se dividir é isso, cada um está num lugar importante, né? As mulheres, a maioria estão lá na CPI, eu estou lá na comissão de acompanhamento da Covid. Mas a senhora concorda ou não com a questão da ampliação, da prorrogação do prazo de 90 dias, né? A CPI, ela foi instalada dia 27 de abril. Se for necessário, Rejane, eu acho que, por exemplo, a minha comissão de acompanhamento, ela foi prorrogada por uma necessidade. Então, eu acho que, nesse caso, se houver uma necessidade, que haja prorrogação. Então, mas a senhora acha necessário? Porque, assim, está se investigando a questão da responsabilização do governo federal no que diz respeito à negação da ciência, ao retardo na compra de vacinas, e, obviamente, existem os desdobramentos. E aí, esses desdobramentos é que o senador Randolfo Rodrigues, né, por conta disso, pediu essa prorrogação. A senhora acha que deve se investigar a fundo isso? É o seguinte, a minha comissão ela é no mesmo horário da comissão da Covid, certo? Então, o que é que acontece? Eu não tenho o mesmo... Minha assessoria, ela acompanha, me dá vamos dizer, um release do que foi que houve naquele dia e tal. Eu acho, é isso que eu estou te falando, na minha comissão, houve a necessidade de estipular, de aumentar o prazo. Então, por quê? Então, nós vimos que havia necessidade, porque tem muita coisa ainda para se trabalhar. Eu vejo que, se na CPI, os presidentes, relator e o pessoal que compõe a CPI decidem que há uma necessidade, e se tem assinatura para isso, e eles enxergam que há essa necessidade, eu posso falar da minha comissão A. Mas nessa outra, se eles enxergam que há uma necessidade, aí eu concordo que deve ser feito. Nesse caso, por que eu estou dizendo isso? Não que eu não queira responder, o que eu estou dizendo é que se eu participo dessa, eu posso falar pela minha. Então, pela minha, se eles querem, eu votei também, inclusive, para que fosse expandido o prazo. CPI, né? Exatamente, expandido o prazo da comissão, da minha comissão, da comissão que eu faço parte. Que é como se fosse assim, a CPI é o ontem, a minha de acompanhamento é o hoje e o amanhã, certo? Então, a gente trabalha em cima dessas questões. Aí, no meu caso, se a gente acha necessário, no meu caso, eu tenho um voto de decidir necessário. Por quê? Porque eu estou lá dentro da comissão. No caso deles, se eles enxergam assim, né, e a maioria enxerga assim, então
é porque há necessidade. Então, se trabalha, eu vejo assim. Vou entrar agora na emenda anti-privilégio, né, que passou, vai começar a ser analisada, né, o deputado apresentou ontem, né, e conseguiu o número de assinaturas, recolheu o número de assinaturas para que a emenda fosse acrescentada à reforma administrativa. Chegando no Senado, qual deve ser o posicionamento da senadora e o que é que ela pensa a respeito dessas medidas, né, anti-privilégios, que vem aí acrescentar a reforma administrativa? Então, acredito que deve haver muitas mudanças, acredito que vai haver muitas mudanças, muita gente reclamando por causa de classes que ficaram de fora, né, de determinados poderes que ficaram de fora, então há uma certa insatisfação, principalmente quando há aqueles super salários, né, que não é o salário aquele real que as pessoas às vezes olham e dizem, olha o contra-cheque, são os penduricalhos, né, são aqueles que vai somando, 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 quando você vê, ganha bem mais do que 2 senadores ou 3, 5, 4 juntos. Então, existe essa questão que a gente vai analisar, né, ainda no Senado, mas o que eu acho é que tem que haver uma responsabilidade de duas formas. Uma é a questão juntas, tributária, da reforma tributária, porque quem ganha mais tem que pagar mais, quem ganha menos tem que pagar menos, e também, ao mesmo tempo, tem que haver, sim, uma reforma administrativa, mas uma reforma administrativa séria, para não ser aquela que, para inglês ver, como diz a história, tem que ser uma reforma administrativa séria, para se olhar e dizer, vamos aqui abrir abrir esse saco aqui e vamos ver como é que estão as coisas, vamos olhar aqui, ser sincero na história, sabe? Quem é que ganha realmente? Como é essa história? Quem é que ganha realmente? E quanto ganha realmente? Porque tem muitos segredos aí que a gente sequer, né, a gente sabe. Muitos de nós não sabemos, mas sabemos que existe. Então, eu acho que ela deve vir, mas para fazer uma reforma de verdade, uma reforma para dizer que fez, aí eu sou contra. Acho que eu sou contra você votar só para dizer que votei. Senadora, eu queria voltar para a questão política de uma forma geral, porque o PP já esteve com o PT, já esteve com o governo Temer e também na base do governo Bolsonaro. Então, que caminho é esse? Regiane, como eu te disse, sinceramente, eu não vejo o Progressistas até hoje, nunca vi o presidente do Progressistas falar sobre uma terceira via. Ele sempre se coloca como defendendo a candidatura do presidente Bolsonaro. Não vi até hoje ele colocar uma terceira via. Ele, particularmente, estou partindo do pressuposto do presidente, tá? Certo. Mas, como eu te falei, é algo que não é uma decisão dele apenas. Eu me lembro muito bem que a decisão do impeachment de Dilma foi contra ele foi contra, Agnaldo foi contra, vários foram contra, mas não venceram porque, primeiro que eram líder, não venceram, tinha apenas 6 que eram contra. E o restante todos queriam que ela fosse impeachmentada. Então, assim, pensar nesse largo, entendeu? Nesse todo que tem dentro do partido, né? Que tem reuniões, você vai discutir, você vai conversar. Então, fica difícil dizer hoje, o que é hoje, o que é essa terceira via? Outra coisa, vamos ser sinceros, quem é essa terceira via hoje? Não sei. Eu não sei quem é essa terceira via. Ciro Se Gomes, não fala em sei. construção, né? É, Enfim, cidadania, sei não, eu tenho vontade de sair PSD. candidata a presidente, vou ser muito sincera. E aí? Porque muito se falou em candidata ao governo. E aí, Daniela? Vai Parece ser a que, governadora ou vai ser a presidente? rapaz, eu estou achando que é melhor ser presidente, porque não tem essa terceira via, então vamos criar essa via. Muito sinceramente, mas, assim, não, eu brinco, mas assim, que o povo está também com essa sede, eu sei que muitas questões aí estão
Então, estão difíceis, porque, por exemplo, Ciro Gomes, ele se bota como terceira via, mas não é uma terceira via porque ele impõe uma candidatura. Então, candidatura imposta é complicado, né? Então, Dória dizem que vai ser o candidato, mas também ninguém sabe, porque você não vê os passos para que seja. Então, a gente não tem realmente noção de quem será essa terceira via. O Luciano Huck já saiu, já tirou o corpo fora. Mas quando Daniela se colocar, eu tenho vontade de colocar meu nome. A gente sabe que a gente está aqui nessa discussão e tudo, e claro, e coloca até brincando, mas por trás dessa brincadeira tem um posicionamento. Então, Daniela também não concorda, né, com os rumos que foram tomados no país, na gestão Bolsonaro, é isso? Não, tem coisas que vamos dizer, eu concordo, a gente fez a reforma previdenciária, né, a reforma da Previdência, nós fizemos. Como eu te falei, nós fizemos o auxílio, nós ajudamos, eu digo que 2019 foi um ano muito importante para o Congresso Nacional, e depois também, né? E isso foi importante, muito importante, para que a gente pudesse, hoje a coisa não está pior. Tenho uma excelente relação com o governo, no que diz respeito, quando eu falo excelente relação, vamos lá, no que diz respeito às pautas que eu assumo. Então, eu tenho diálogo com os ministros, no sentido da gente poder trabalhar junto para não vetar os projetos, para a gente buscar uma saída para o povo, e isso tem feito, sim, tem sido importante para todos nós, né? Para o Brasil e para a Paraíba. Tem outras pautas que não, tem as questões que são diferenciadas, são questões, por exemplo, de armamento. Eu não concordo com o porte de arma para as pessoas, não concordo, eu sou contra, a não ser que esteja em casa, que seja a posse de arma, né, em casa, dentro da casa do cidadão, dentro de uma fazenda, aquela coisa, né, cuidado. Mas entre outras coisas, assim, entre outras questões, eu não sou aquela, né, uma lagartixa. Não assina embaixo de tudo, né? Eu não sou uma lagartixa, não sou. Sou líder do meu partido, tenho respeito, inclusive quando votei a favor para que os policiais pudessem não ter congelamento nos seus salários. E quando tenho meus posicionamentos, eu converso que são diferenciados com o governo, eu converso com o meu presidente, Ciro, e explico a dificuldade e passo para ele a liderança para ele orientar o voto. Mas, graças a Deus, assim, sempre tive a tranquilidade, inclusive junto com o líder do governo, com o Fernando Bezerra, de ter esse diálogo, que eu acho que é fundamental. Bom é a gente ser sincero, poder dizer o que pensa e fazer dessa forma. Então, foi assim, tem sido assim, na realidade, e buscar o que a gente esteve com a primeira-dama, com a Michele Bolsonaro, para tratar dos assuntos dos surdos, o que era que ela tinha para trazer para cá, porque ela, se é o programa que ela mais ama, ela conversou muito, foi mais de 1 hora de conversa, muito gentil, extremamente gentil, simples, e nós conversamos bastante sobre essa questão dos surdos, mudos, e, enfim, foi assim, foi um momento muito importante. Então, assim, eu não sou, eu tenho, todo mundo me conhece, eu não sou de brigar, assim, eu sou de briga quando, vocês sabem, vocês me conhecem, quando afeta o nosso povo, aí a gente vai para a briga. Mas, enquanto não fizerem isso, se tiverem né, tentando cuidar, ajudar, me ajudar a ajudar, aí está tudo em paz. Senadora Daniela Ribeiro, muito obrigada por nos receber, a mim e a Juliana Teixeira, aqui no nosso canal. Eu quero agradecer, foi maravilhoso, passou o tempo rápido. Quero parabenizar vocês mais uma vez. Eu estou lá no blog, estou lá no Instagram de vocês, estou lá sempre curtindo, viu? E quero recomendar também para quem está em casa, Política por Elas é fantástico, porque não é somente por elas, mas são 2 mulheres inteligentíssimas
e capciosas, ó. Pega uma coisa, pega aqui assim as coisas e bota e faz a perguntinha com um jeitinho carinhoso tão grande que se você tiver cuidado, você vai e vai, e vai, e vai. Então, isso é que é inteligência. Parabéns, meninas. Ju, obrigada, Rejane. Foi uma alegria estar com vocês. Estou à disposição de vocês e da nossa Paraíba. A gente que agradece, né, pela ter aceito o nosso convite, pela disposição de conversar de forma tão aberta, né, sobre tantos temas. Obrigada, gente. Acompanhe a gente também pelo Instagram, Política por Elas, e o nosso endereço é o www.politicaporelas.tv.br. Até a próxima entrevista.